Estamos chegando! No mundo das startups, uma boa ideia precisa mais do que força de vontade para crescer. O investidor certo pode representar a virada de chave que transforma um projeto promissor em um grande case de sucesso. Hoje você vai conhecer histórias reais de empresas catarinenses que deram um salto com a ajuda de investidores estratégicos e de programas de aceleração. É o que aconteceu com a Conecta Suite, uma startup catarinense que encontrou no investidor certo e também no apoio de programas como o do Sebrae o caminho para crescer e se destacar no mercado. Olha só. O investidor certo pode representar a grande virada de chave na trajetória de uma startup e fomentar o avanço tecnológico de uma região. É o caso da Invisto, instalada no Passeio Primavera em Florianópolis e responsável pela aceleração de dezenas de empresas. A Invisto é uma gestora de Venture Capital, né? Nós alocamos capital em startups. Já atuamos nesse mercado há quase 15 anos e eu costumo dizer que o nosso grande diferencial é a nossa tese de investimentos. Nós investimos em negócios do sul do Brasil, do Paraná para baixo. A escolha criteriosa de investidores é essencial para o crescimento do setor de inovação. Além da questão do capital, o investidor avalia estrategicamente a expertise da startup e sua probabilidade de sucesso. No momento em que nós atuamos, né, que é no início da jornada dos empreendedores, o principal ingrediente que a gente vai buscar, sem dúvida nenhuma, é o empreendedor. O time de empreendedores que estão à frente desse negócio e identificar se é um time que se complementa, que tem habilidades que são complementares, que principalmente são capazes de levar esse negócio para um outro estágio, crescendo 5, 10 vezes o capital investido e também esse negócio. Mas, logicamente, nós também olhamos o mercado em que essa startup está inserida, né, se ele é grande o suficiente para fazer essa startup crescer, os dados de time, de produto, de finanças, todo esse combo é um apanhado de informações que nós olhamos no momento de investir, mas o primordial, sem dúvida nenhuma, é o time. O alinhamento de expectativas ajuda a garantir parcerias que impulsionam a inovação e minimizam os riscos tanto para o investidor quanto para a empresa. Eu costumo dizer que o mais importante para o investidor é não fazer sozinho, porque sem dúvida há um risco muito grande. A gente pode perder tudo que se investe numa startup. Então, buscar fazer com um grupo de anjos ou com fundos mais early stage ou através da Invisto, que já aloca capital maior e participa de rodadas maiores. E um outro aspecto importante é o aspecto jurídico, né? O instrumento com que se investe em uma startup também é muito importante, a fim de preservar a integridade do investidor e da pessoa física investidora, principalmente. A captação de investimentos é um passo importante para o crescimento das startups e cerca de 47,6% dessas empresas buscam por aportes financeiros aqui no Brasil. É aí que começa o papel de instituições como a Invisto e programas de aceleração como o Capital Empreendedor do Sebrae. É o caso da Conecta Suite, startup catarinense que foi muito impactada pelos programas de aceleração. A startup, a Conecta Suite, ela nasceu da Conecta Nuvem, que é uma parceira da Google, onde a gente prestava serviço com implementação, suporte técnico, treinamento, só que como uma empresa tradicional mesmo de prestadora de serviço. E aí, identificando essa demanda do mercado de um software mais simplificado para gestão de todo o ambiente online das empresas, a gente desenvolveu o Conecta Suite, que nasceu com esse intuito de simplificar e aprimorar, né, tanto a gestão quanto a segurança do Google Workspace e agora do Microsoft 365, que a gente está expandindo e lançando mais funcionalidades como um canivete suíço mesmo, né? Lá no passado, quando a gente identificou essa demanda, a gente viu que era uma dor do mercado e a gente lançou a gente lançou junto com a nuvem, só que a Conecta Suite começou a ter um caminho muito mais exponencial e sozinho. E a gente viu que aquilo ali podia ser um produto, realmente uma startup. E aí a gente começou
a estudar como é que funciona esse modelo de negócio de startup, buscamos o Sebrae, esses programas de inovação, e a gente foi muito bem acolhido, instruído, e começamos ali então a deslanchar essa spin-off, como a gente pode chamar, do Conecta Suite, indo para esse lado de startup mesmo, onde a gente foi aprendendo, né, cada uma das etapas dos desafios que tem de empreender nesse ramo de startup e tecnologia. E foi bem difícil, mas foi bem legal também. Aprendemos bastante nessa jornada, né, de criar uma startup do zero. Eu criei que eu nem sabia que seria um MVP, né, mas eu criei um MVP dentro da Conecta Nuvem, aonde eu coloquei ele no mercado, então, né, trazendo um pouquinho ali também de como que aconteceu essa descoberta. A gente tinha já o produto ali, só que ele era mais usado como uma quebra de objeção de vendas, como um material rico, algo para agregar um valor a mais ali nos nossos clientes, que era a parte de controle de acesso, onde a gente consegue, né, definir se o colaborador ele vai acessar o ambiente da nuvem, né, do Google Workspace ou da Microsoft 365 de qualquer hora a qualquer lugar, ou se ele vai precisar respeitar regras. Então, se ele vai precisar respeitar a regra ali de horário, se ele vai precisar bater o ponto antes de fazer esse acesso ao ambiente de dados da empresa, né, aos documentos, aos e-mails e tudo mais, vai poder mandar e-mail em nome da empresa e etc. E diversas outras regras, né, possíveis ali que a gente consegue fazer. E a gente dava isso para os nossos clientes de graça, num primeiro momento. E daí depois a gente foi identificando através de uma página onde a gente colocou, né, no nosso site falando sobre essa solução para ajudar a gente a explicar para os nossos clientes o que a gente está ofertando para eles, né? E o mercado que veio atrás da gente, e isso é o legal, né? A gente tinha o conhecimento dos Startup Weekends do Empretec e o mercado pegou e falou assim, olha, a gente quer essa solução como solução. Por quê? Porque clientes de outros parceiros Google começaram a buscar a gente não para ter o licenciamento do Google, não para ter a consultoria, a mentoria, mas sim para fazer a aquisição do produto de controle de acesso. Então, o nosso MVP com uma landing page, né, para quem já está estudando um pouquinho esse mundo e já consegue pegar um pouquinho, mas é basicamente uma página na internet. Então a gente tinha um produto, uma página na internet e isso começou a gerar demanda para a gente. É exatamente isso que a gente vê na construção inicial de uma startup. Além dos aportes financeiros, a dupla empreendedora destaca o impacto do conhecimento adquirido através das capacitações do Sebrae. O legal era que é muito prático também, né? Você conseguia ver o que eles estavam falando, o que eles estavam querendo ensinar, mostrar, acontecendo dentro da sua própria startup e até mesmo antecipando coisas que poderiam acontecer. Então, até você chegar na parte dos investidores foi um grande aprendizado assim, e agora até depois, né? Continua. O Sebrae atua como ponte entre projetos inovadores e investidores interessados, preparando essas empresas para o mercado e a apresentação de suas propostas para instituições de fomento à inovação, como a Invisto. A relação da Invisto com o Sebrae ela já acontece de longa data. A Invisto faz questão de estar sempre presente. Nós já participamos de algumas iniciativas e de algumas edições do Startup SC, que é quase como um MBA para o empreendedor, né? Eu sempre recomendo que todos os empreendedores de Santa Catarina participem desse programa. Startup Summit a gente também está sempre presente e é ativo. Né? E agora, recentemente, no dia 21, lançaram as inscrições para o Capital Empreendedor, que é mais uma iniciativa do Sebrae em desenvolver e capacitar empreendedores. E lá na frente, essa jornada se congrega ao investidor, quando nós, investidores e uma banca de investidores, vai em algum momento selecionar os negócios que vão passar para a próxima fase. Todos esses programas fazem eles encontrarem, acharem a gente, em vez da gente ter que ir ativamente, um por um, explicando, não. É um monte de investidores que ficam olhando esses programas e em um dia a gente teve contato, nossa, no Capital Empreendedor, em um dia a gente teve contato com uns 10, né, investidores assim.
eles que vinham já planejado pela estrutura do programa, como se fosse uma roda de negócios, né? E eles ficavam sentados e a gente ficava rodando, como aqueles programas de encontro, né? E investidor é tipo um relacionamento que você começa ali, depois você vai se conhecendo, vai namorando, até dar casamento, e que ele pega um pedaço da sua empresa, né? Não deixa de ser seu sócio, e investe em você. Então é bem legal essa jornada. Então tem investimento desde dos programas que dão só pela participação, digamos assim, pelo seu desempenho, até o colocar em contato com investidores e eles investirem e aportarem na sua empresa. Para além do capital, o contato com investidores e programas de aceleração agrega conhecimento estratégico, networking e credibilidade, potencializando o posicionamento da startup em um mercado altamente competitivo. O que o empreendedor mais busca, além do capital, é sem dúvida nenhuma o smart money, né? O famoso smart money. E o que é isso? É você alocar, além do capital, o seu expertise, o seu network, abrir portas para esse empreendedor em mercados, em potenciais clientes e agregar no dia a dia a ponto de evitar que ele erre menos. E apesar dos aportes terem feito toda a diferença na trajetória da Conecta Switch, os fundadores da empresa destacam o conhecimento como o ativo mais valioso em sua trilha de sucesso. Faz com que a gente use conscientemente esse dinheiro, porque se a gente não tiver a capacitação, e os programas eles pensam muito nisso, né? Primeiro eles capacitam a gente para depois fornecer o recurso para que a gente saiba utilizar aquele recurso. E eles também só dão o recurso para quem eles acreditam que vai saber usar aquele recurso. Então, por isso que você precisa ir bem nas lições de casa, né? Você precisa saber fazer ali, aprender de verdade, né? Não é fazer por fazer, mas sim fazer para aprender e depois saber utilizar o recurso. Porque se você não tiver a partir do conhecimento, você vai ganhar R$1 milhão e você vai torrar R$1 milhão em Google Ads e não vai trazer retorno nenhum para sua empresa. Compreender o setor, as tendências e até a linguagem do mundo da inovação são fatores essenciais para conquistar seu espaço no mercado e também a confiança das instituições que podem levar o seu negócio inovador muito mais além. Eu costumo dizer para o empreendedor, nessa fase inicial, que ele não precisa ter medo do investidor profissional ou dos fundos de venture capital. Quase sempre as primeiras alternativas são o investidor anjo ou os amigos, né, que ajudam no início. Mas quando a empresa vai crescendo e há uma necessidade de mais capital, eu recomendo que procurem e escolham um investidor profissional. Há um receio de que esse investidor pode tirar a autonomia ou o controle daquela companhia, mas existem diferentes teses de investimentos para diferentes tipos de venture capital. E há também a possibilidade do empreendedor dividir essa tomada de decisão com quem já viveu isso muitas vezes, né? E tendo investido em muitos negócios. Muito sucesso para os empreendedores. E o Sebrae oferece uma grande oportunidade para empreendedores que querem se preparar para dar esse próximo passo no crescimento dos seus negócios. É o programa Capital Empreendedor, uma iniciativa que capacita empresários para atrair investimentos e transformar boas ideias em grandes negócios. O principal benefício é o desenvolvimento da própria startup, né? Ali ele aprende a fazer um pitch bem feito, a parte comportamental e principalmente a questão jurídica, porque quando eles vão estar à frente com o investidor, eles precisam ter um conhecimento um pouco melhor sobre de que forma que eles vão fazer o contrato, né? Vão vender e vão dividir as ações, digamos assim, da startup dele. Normalmente é o pitch. Normalmente elas têm muita dificuldade realmente em mostrar o negócio delas, em vender o negócio delas, né? Eles têm dificuldade, a clareza, eles têm que ser muito claros no que a solução delas, qual é a dor que a solução delas resolve e de que forma que ela faz e de que forma que ela vai desenvolver o ecossistema onde ela está. A preparação realmente deles para o mercado, né? Às vezes eles, durante essa capacitação, eles percebem que naquele momento eles não estão prontos para receber um investimento. Então, o que a capacitação faz? Deixa eles prontos, prepara. Então, a hora que ele sentir que é a hora de ele receber o investimento,
Então ele já está pronto para o mercado de investimentos. A capacitação ela é feita em etapas, ela dura em torno de 4 meses, tá? Toda ela é online, exceto a parte final, que é o circuito de investimento, onde a gente leva 5 startups que são selecionadas dessas 50 para apresentar o pitch para elas em São Paulo, para os investidores que a gente faz a seleção durante o programa ali. É ver o desenvolvimento dela ao longo, após a participação no Capital Empreendedor. Então a gente faz um acompanhamento delas durante quase 5 anos ali, né, dentro de outros programas, e a evolução dela é muito gratificante ver como ela começou e em que estágio ela está após participar do programa. Continua pelo menos até 5 anos, é o prazo que a gente tem de fazer esse acompanhamento dela, de pesquisas, até de chamá-la para outros programas do Sebrae. Então, a gente chama ela para fazer um outro programa. Então, a gente faz a pesquisa para ver em que fase que ela está, qual foi o desenvolvimento dela, e a gente faz essa medição de quando ela começou, de quando ela entrou no Sebrae e como ela está saindo. Elas ficam no nosso radar e a gente chama para outros programas do Sebrae, onde elas podem também estar se desenvolvendo. O próprio Startup Summit, elas são convidadas, nós temos uma sessão de negócios durante o Startup Summit, os 3 dias, e elas vão estar frente a frente novamente com investidores. Durante os 7 anos, né, de existência do programa, a gente teve mais de 2.000 startups participantes, mais de 370 que foram investidas e mais de 350 milhões em investimentos recebidos por essas startups. O prazo é até 4 de maio, então preparem bem um pitch para colocarem lá na inscrição, que isso vai ser levado realmente em consideração quando da seleção para esse programa. Show, uma grande oportunidade, né? E antes de encerrar, aquele convite especial, você já pode garantir o seu ingresso para o Startup Summit 2025, o principal evento de empreendedorismo do Brasil. De 27 a 29 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis, mais de 200 palestrantes e 10.000 participantes vão se reunir para 3 dias de conteúdo de qualidade, networking e oportunidade de negócios. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e adquira agora mesmo o seu ingresso. O Inovação em Pauta de hoje está ficando por aqui e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau!